Olá, hoje nós temos uma dúvida de natureza empresarial do procedimento de recuperação judicial. O Pedro Henrique, que é um advogado que atua na área trabalhista, nos encaminhou uma dúvida narrando que ele tem um cliente que recebeu uma carta, né, que esse cliente levou para ele uma carta que havia recebido há uns 2 meses e meio atrás daquela época que o procurou, na qual estava escrito que uma empresa que lhe devia tinha entrado com recuperação judicial, né, tinha ingressado com um pedido de recuperação judicial e que ela relacionou a dívida que tinha com o seu cliente, com o cliente do Pedro, no valor atualizado de R$450 mil, e que essa dívida possuía natureza quirografária, estava na classe 3. O cliente dele, bom, e aí o administrador também, só para complementar, se colocou à disposição, falou para ele entrar em contato, para ele confirmar o crédito, enfim, ou ele contestar, deixou lá os meios de contato. O cliente dele olhou aquilo e ficou meio cismado. Falou, pô, eu vou entrar em contato com... É um processo judicial, eu vou entrar em contato com alguém que não é juiz. Aí ele pegou e não fez nada, e o tempo foi passando. Aí ele foi procurar o Pedro. Doutor, eu recebi essa carta, papapá, você pode dar uma olhada para mim? O Pedro não é da área. Então ele foi procurar se informar, tal, então foi pesquisar o processo, entrou lá, na carta estava o número dos autos, e vendo o processo, compulsando os autos, ele percebe que tem um segundo quadro, uma segunda relação de credores, que foi apresentada pelo administrador judicial, que excluiu o crédito do seu cliente. Aí ele falou, opa, cadê o crédito dele? Ele está fora. Ele ligou para o senhor e falou, olha, seu crédito não está no processo. Como assim? Mas eu recebi a carta, tal. Ele falou, olha, ele está falando para entrar em contato aqui, será que é isso? Aí ele pegou e ligou para o administrador, e começou a falar para o administrador por que não estava lá. O administrador, então, falou para ele, olha, quando nós recebemos a relação de credores, nós temos que analisar crédito por crédito, E, enfim, e como o crédito do seu cliente, ele não tinha lastro, não tinham documentos comprobatórios, ele foi excluído. E durante o prazo de impugnação não foi apresentado nenhuma oposição. Bom, o Pedro, então, foi se informar o que ele tinha que fazer, ele tinha que ingressar com uma habilitação de crédito, Aí ele entrou com um pedido nos autos principais, o juiz falou que tinha que ser um incidente, fez corretamente, conforme previu o provimento do tribunal. Ele ingressou com esse pedido de habilitação de crédito, o procedimento tramitou rapidamente, o administrador judicial que tinha excluído o crédito agora disse para ele que sim, o crédito existe, o Ministério Público concordou, e o juiz então julgou procedente a habilitação retardatária. Bom, ele não entendeu muito bem o retardatário. O fato é que estava se aproximando o conclave, a Assembleia de Credores, e ele foi se habilitar para poder votar. Para quem está nos assistindo é o seguinte, no procedimento de recuperação judicial, após 60 dias da publicação da relação de credores, a devedora tem que apresentar qual é o plano dela, o que ela prevê para sair da crise, e como que ela vai pagar a dívida daquelas pessoas para as quais ela deve, Esse plano é publicado lá, apresentado por 60 dias, para os credores começarem a estudar, ver se é viável ou não, porque nessa assembleia é que eles vão falar, eu aprovo a recuperação judicial, ou seja, a implementação desse plano que ela apresentou, ou então eu não aprovo. Há inclusive a possibilidade dos credores apresentarem um plano próprio, Enfim, então o ápice do processo é esse momento, Se vai para frente, se vai dar certa recuperação, se vai quebrar, ok? Ele tentou habilitar, não conseguiu, ficou frustradíssimo. O AJ falou para ele que ele poderia participar, poderia assistir, mas não poderia votar. Bom, e aí ele disse que como ele não é da área, ele tinha passado o prazo, ele não embargou de declaração, não tinha mais prazo para gravar, e que ele estava muito irritado porque primeiro o administrador excluiu o crédito, primeiro o administrador informou que tem o crédito para o cliente dele, depois ele excluiu o crédito do cliente dele, depois ele concordou com o crédito do cliente dele, e depois falou para ele, não pode participar. Aí ele falou, pô,
não está havendo aqui uma manipulação, esse cara não está errado, né? Pedro, calma. Como o administrador falou, realmente, quando começa o processo, a devedora coloca uma lista, tem lá 300, 400 pessoas para as quais ela deve. O administrador judicial, tá, tem que olhar lá, se o processo tiver 70, 80, 100, 200, 700, ele tem que olhar crédito por crédito e ver se tem documentação, lastro contábil, né, que dê suporte àquela alegação dela de dívida. Por quê? Porque pode ser que ele esteja mentindo, por exemplo. Aí pode ser uma fraude. Como você viu, eu estou dizendo para você, os credores é que vão aprovar ou reprovar o plano. Imagine se eu colocar amigos meus para aprovar o plano. Então, eles vão falar que, tudo bem, pode aprovar, um plano que tem 95% de deságio, ou seja, só vou pagar 5% do que eu devo em 10 anos. Imagine uma coisa assim, né? E existem planos assim, não são poucos, tá? Então, nesse sentido, a devedora, às vezes, se estiver ali com má fé, ela pode lançar ali credores, né, que não tem lastro, o administrador não confere, né, por exemplo, a recuperação é de 10 milhões, ele coloca lá 6 milhões só de crédito de amigo. E aí, esses amigos vão voltar e aprovam o plano lá, né, somando com um outro lá que quis concordar, pronto, né, porque só vota quem vai na Assembleia, quem não vai, não vota. Então, quem decide, se só forem 6 pessoas, são aquelas 6 pessoas e pronto, ok? O AJ, ele olha, e nesse momento em que se entra com a recuperação, nem sempre a recuperação ela é pensada, ela é refletida, a empresa é preparada para entrar com a recuperação. Geralmente é aos trancos e barrancos ali. O sujeito vai cumprindo as regras para ingressar com o pedido, né, que é a regra do artigo 48 e 51 da Lei 11.101 de 2005, junta, né, e está faltando um monte de coisa, de complementos. Por exemplo, o AJ pede, olha, cadê os documentos que lastreiam esses créditos? Ela não tem muitos documentos. Ela sabe que deve, mas não, a empresa está totalmente desorganizada, né? Bom, nesse caso foi o que aconteceu. A recuperanda não mostrou o documento que comprovava a dívida com o seu cliente. O administrador ele é obrigado a excluir, né, o crédito. E aí, depois que ele exclui, ele junta o quadro nos autos e faz um parecer e fala, olha, isso aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, eu tive que excluir porque não tinha documento, né? Ele justifica. E aí nós temos 15 dias para que os credores que tiveram ali, eventualmente, algum prejuízo, foi contrariado ali a sua pretensão, né, ou a própria recuperanda, possam entrar com objeções, né, eles possam impugnar esse quadro de credores do administrador. No caso, quando você já estava com os autos, tinha passado esse prazo e você ingressou com uma medida, né, de habilitação de crédito. Quando essa habilitação de crédito é posterior a esses 15 dias de impugnação que eu acabei de falar, ela é determinada, ela é chamada, né, como retardatária, tá? Ela não é uma habilitação tempestiva. Tempestiva seria aquela que ou foi no prazo administrativo, né, nos 15 primeiros dias ali após a publicação do quadro de credores, que não precisa inclusive nem de advogado, ou então após nesses 15 dias que se sucedem à relação de credores do administrador. Isso não aconteceu, por isso que foi julgado como retardatária, tá? O administrador concordou com o seu crédito na habilitação porque ele viu os documentos. Então ele falou, ok, né? E aí, quando você foi habilitar, ele te deu um toque. Onde que está isso? No artigo 10º, parágrafo 1º da Lei 11.101. Aquele que tem uma habilitação retardatária, tá, ele não pode exercer direito de voto na Assembleia, à exceção da retardatária por credor trabalhista. Tá? Então, Pedro, fica calmo, esse administrador não está brincando com você, não está marcando com você, não está comprado. Aparentemente, pelo que você está falando para mim, está tudo correto, né? Está tudo estribado na lei. A questão só é que, para quem não atua nessa área, realmente fica difícil compreender certas coisas. Mas por que ele falou que tem, agora ele falou que não tem, depois ele concordou que tinha, depois não me deu direito? Porque tudo isso é uma questão legal.
né? Isso decorre da lei, isso decorre, às vezes, de certas questões de entendimento jurisprudencial, é a linha do tribunal, né? Mas, nesse caso, não vejo problemas, a questão está correta. Tá? Infelizmente, o time é que não casou com a pretensão do seu cliente. Tá bem? Espero ter satisfeita a sua dúvida, muito embora não tenha dito o que você talvez quisesse ouvir, tá? Mas fica aqui um grande abraço e obrigado por ter escrito para nós. Até mais.